ela tinha. Essa é a questão que eu fiz mesmo, né? E a nossa família era muito pobre, uma casinha aqui na Rua Fernandeira. Não pode imaginar como era precária essa casinha. Uma casinha minúscula, né? E não tinha coisas assim que hoje as pessoas não dispensam. Não tinha fogão a gás, não tinha geladeira, não tinha água quente, né? Banho tinha que ser frio, né? Ou então a gente esquentava a água lá nos latões, né? A gente esquentava um fogão a lenha para tomar banho quente. Então realmente assim, era uma vida muito difícil. Não era uma vida infinita, isso não, né? Porque a gente compensava todas essas carências, assim, as famílias eram muito unidas, se ajudavam muito umas às outras, mas era uma vida difícil. Então, para comprar livros era um problema, porque livro sempre custou dinheiro, né? Naquela época, livro era muito caro, hoje livro é bem mais barato do que era naquela época. Livro comprar um livro era um roubo no orçamento. E não tinha feira do livro. Mas a livraria do Globo, a Roda Praia, fazia. Nessa época do ano, nós fazíamos uma espécie de feira do livro, e aí a gente aproveitava para comprar os livros mais baratos. Então, era o dia mais feliz do ano para mim, era o dia de comprar livro. Então, a gente saía lá de casa, na Fernandeira, descia até aqui ao João da Lenha. Aí a gente tomava um bonde que passava aqui, né? Bonde que eu acho que você só conhece a fotografia dele, né? Mas era muito interessante. Então a gente até eu penso, né? E aí entrava na Livraria do Globo, uma livraria enorme, não pode imaginar o carro. Meu nome é Natália, bom dia. Eu queria saber aqui o senhor, como assim, com essas obras, quais dessas obras que o senhor mais se interpreta como personagem desse escritor? Como é que é o nome? Natália. Pois é, Natália. É o seguinte, quando a gente começa, a gente, em geral, fala muito de nós mesmos. Nós somos os personagens. Meu primeiro livro, meu primeiro romance, chamava-se A Guerra do Bonfim, né? Era a história desse bairro. Era a minha história como morador do bairro do Bonfim, né? Dos meus amigos, né? As pessoas assim, muito conhecidas aqui no bairro, os lugares do bairro, o Parque da Redenção, né? Dessa escola aqui. Então, eu falava muito da minha própria vida. Depois, com o tempo, a gente aprende a justificar, a criar personagens, né? Inventar histórias, né? E aí a gente já não é tão autobiográfico. Olá, meu nome é Vitor Daniel e eu quero fazer duas perguntas. A primeira é, quando que você teve esse livro Minha Mãe Não Dorme Quando Chegar e por que você decidiu escrever livros? Bom, todo escritor quer fazer livro. Tu pode ser escritor e escrever para jornal. Mas jornal não é a mesma coisa que livro. Jornal as pessoas não guardam. O livro guarda lá na sua casa, está lá na prateleira, volta para ele. O escritor, ele só se vê como escritor mesmo quando ele tem livro na casa. Agora, esse livro aí, ele não foi escrito de uma vez só. Ele é uma reunião de coisas que eu escrevi